Pessoal, nesse módulo a gente vai falar sobre as complicações causadas pela obesidade e o sobrepeso, mais especificamente sobre as adipocitocinas inflamatórias, que são os hormônios liberados pelo tecido adiposo. A obesidade ela está associada a diversas disfunções no nosso organismo, tá? Dos sistemas do nosso organismo, como controle do apetite, balanço energético, mecanismo de ação da insulina, que pode gerar o diabetes tipo 2, hipertensão arterial, metabolismo dos lipídios e carboidratos, funções metabólicas e arteriosclerose. As disfunções causadas pela obesidade, elas estão diretamente ligadas ao tecido adiposo. E o tecido adiposo, antigamente, ele era visto como um tecido inativo, um tecido que ele não tinha função alguma, né? Mas, na verdade, ele tem uma função como um órgão endócrino, que ele secreta diversas adipocitocinas inflamatórias, que cada uma desempenha uma função específica, que vão gerar as complicações causadas pela obesidade. Esse artigo, pessoal, é um artigo muito bom, um artigo de revisão, que ele fala da associação e a aplicação das adipocitocinas na obesidade, né? Essa revisão, ela mostra o papel dessas adipocitocinas, né? Como a leptina, adiponectina, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 e inibidor do ativador de plasminogênio, que é o PAI-1. Nós vamos falar de todas elas, tá? Vamos estar explicando especificamente o papel e a função de cada uma delas. Eu vou começar pela leptina. A leptina, ela foi o primeiro hormônio específico do tecido adiposo. Ela foi a primeira adipocitocina a ser descoberta, que foi em 1994, tá? A leptina, ela é liberada pelo tecido adiposo, pelo adipócito, e vai para a circulação atravessando a barreira hematoencefálica, a barreira sangue-cérebro, e se une aos seus receptores no hipotálamo. A estimulação desses receptores vai levar à supressão do apetite e aumento do metabolismo por estimulação da atividade simpática. Ou seja, ela vai inibir o apetite, vai levar à sensação de saciedade e vai estimular o seu metabolismo estimulando o sistema nervoso simpático. Especificamente, a leptina ela parece inibir o neuropeptídeo Y e o ácido gama-aminobutírico, o GABA, que são estimulantes orexígenos. E ela estimula a própria melanocortina também, que ela é um estimulante anorexígeno, ou seja, ela promove a sensação de saciedade e aumenta o gasto energético, né? Ela promove a sensação de saciedade por quem? Pelo próprio melanocorticona, que ela é anorexígeno, né? O que acontece? Na obesidade, os níveis de leptina, eles estão aumentados. Porém, olha o paradoxo. A leptina, você vai pensar, pô, Ítalo, se a leptina ela está aumentada na obesidade, não era para o obeso ter mais sensação de saciedade? Ao contrário, é um paradoxo. Por mais que a pessoa ela tenha mais leptina na obesidade, libera mais leptina pelo tecido adiposo, a leptina não consegue exercer o seu papel. Ela não consegue ter a função de se ligar nos seus receptores e pós-receptores. Ó, dá pra gente ver aqui, ó. Na obesidade, os níveis de leptina estão aumentados, porém não consegue exercer os seus efeitos adequadamente, devido a defeitos em seus mecanismos de sinalização nos níveis receptores e pós-receptores. Ela não consegue ter a ação dela efetiva, ela não consegue desempenhar o seu papel de forma efetiva. Ela atua também mediando a liberação de outras citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, que tem papéis importantíssimos no nosso metabolismo. No metabolismo, por exemplo, na resistência à insulina, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa também são marcadores inflamatórios. A gente vai estar falando de cada uma delas na próxima aula especificamente. Valeu, pessoal! Pessoal, agora a gente vai falar de outra adipocitocina, só que agora é uma adipocitocina benéfica. É uma adipocitocina benéfica liberada pelo tecido adiposo. Ao contrário de outras adipocitocinas, a adiponectina ela é reduzida em indivíduos obesos.
e aumenta com a perda de peso. A adiponectina, ela tem um efeito protetor para o nosso organismo. Ela melhora a ação da insulina, ela apresenta ação anti-inflamatória, ela vai atuar junto com outras adipocitocinas também. Nós vamos mostrar aqui, ó. Ela aumenta a oxidação de gordura, reduz a liberação de glicose hepática, inibe a sinalização do fator de necrose tumoral alfa, que eu vou falar dele mais pra frente, que ela é uma adipocitocina inflamatória não benéfica para o nosso organismo, e atua junto com a leptina no hipotálamo no aumento da sensibilidade à insulina. Lembra que eu falei que ela atua em conjunto com outra adipocitocina. Então a adiponectina junto com a leptina, elas aumentam a sensibilidade da insulina e estimula a produção de óxido nítrico. Estimulando a produção de óxido nítrico, ela vai aumentar, ela vai estimular a formação de novos vasos, a formação de capilares. Além de levar também ao aumento do metabolismo, né? Ela vai conseguir estimular esse aumento do metabolismo. Uma outra função importante da adiponectina é reduzir a arteriosclerose. A arteriosclerose é a formação de placas de ateroma, placas de gordura nas artérias, nas veias. Então, o que ela faz? Ela diminui esse acúmulo das placas de gordura nas paredes e nas paredes das artérias, né? Então, a adiponectina, ela é uma adipocitocina boa. Ela é uma adipocitocina boa para o nosso organismo, porém, ela diminui com a obesidade. Como eu citei lá no início, ó, ela está reduzida em indivíduos obesos e ela é aumentada com a perca de peso. Valeu, pessoal? Pessoal, eu vou falar agora sobre o fator de necrose tumoral alfa. Ele é uma adipocitocina inflamatória não benéfica para o nosso organismo. O fator de necrose tumoral alfa, ele está altamente ligado, ele é uma proteína altamente inflamatória, com atividade altamente inflamatória. Ele está ligado ao desenvolvimento da obesidade e resistência à insulina. E ele é o fator central para o desenvolvimento da obesidade. Vocês já devem ter ouvido falar que o fator, a pessoa estar obesa, ela está inflamada. O fator de necrose tumoral alfa é um desenvolvimento central desse processo inflamatório. Que ele também foi associado ao aumento da taxa de aterosclerose, que é a formação de trombos, a formação de placas de gorduras nas artérias. Por que acontece essa formação dos trombos? Ele tem o fator de necrose tumoral alfa tem a capacidade de induzir a expressão de moléculas de adesão e formação de trombos nas artérias, a formação dessas placas de gordura. Então, o fator de necrose tumoral alfa, ela é uma adipocitocina não benéfica para o nosso organismo. A causa do aumento da expressão, ele causa também o aumento da expressão do inibidor de ativador de plasminogênio, que é o PAI-1, a interleucina 6, proteína C reativa, CRP, e diminuição da adiponectina e o GLUT4. Essas primeiras aqui que eu citei, inibidor do ativador de plasminogênio, interleucina 6, proteína C reativa, elas são outras adipocitocinas inflamatórias, que eu vou estar explicando posteriormente. Porém, ele causa diminuição da adiponectina, como eu já expliquei anteriormente, e o GLUT4. O GLUT4 é a molécula que vai fazer a translocação para a membrana da célula para captar a glicose para ser gerada energia. Quem faz essa sinalização para translocação do GLUT4 é a insulina, tá? Então, vocês vão ver que o fator de necrose tumoral alfa, como eu citei lá, ó, você pode ver aqui, ele aumenta a obesidade e causa a resistência à insulina. Então, ele vai estar diminuindo a ação, essa translocação do GLUT4 para captar a glicose para dentro da célula para gerar energia. Beleza, pessoal? Valeu!